Esse exercício que vocês acabaram de assistir, esse exercício, ele é o 10º simulado de integração entre as forças públicas e privadas da cidade de São Paulo. Ele encerra 2 dias de simpósios. Nós fizemos o Simpósio Internacional Einstein de Gestão na Crise e Catástrofe, e a Alesp gentilmente nos cedeu esse espaço para que a gente pudesse simular essa FanFest, pudéssemos simular um comício, pudéssemos simular um show, uma situação de corrida de rua que muito acontece aqui. E vocês viram que hoje, tanto a Polícia Civil quanto as empresas particulares que cederam suas aeronaves, nós tivemos aqui 4 pousos, 3 aeronaves trabalhando, que foram cedidas gentilmente para poderem se também capacitar. Nós tivemos participação de empresas privadas como a Atsalá, tivemos para fazer o resgate, tivemos a colaboração das Medicar, tivemos da Home Doctor, tivemos do próprio Einstein Hospital Israelita com ambulâncias, tivemos e médicos, tivemos o pessoal da Conset que também esteve aqui conosco. Estamos aqui com os atores, são mais de 50 atores. Eles estão recebendo as orientações agora do hospital. Esse é o pior caso que teremos hoje, então ele vai ser o principal caso, mas temos vários outros graves também. Vamos acompanhar. A ideia justamente dessas simulações é em um contexto de catástrofe, em que, por exemplo, a gente precisa envolver equipes de vários setores diferentes para atuar de forma conjunta, isso já seja previamente treinado e cada um saiba o que faz a sua parte. Imagina que desorganizado a gente tem uma explosão em São Paulo, a gente tem um atentado com múltiplas vítimas e cada um o que faz, um coordena. Então é importante, pelo menos de forma periódica, já ter esse tipo de atendimento e entrosamento entre as equipes. Então saber priorizar, saber entrelaçar o que uma equipe vai fazer, onde é que vai passar para outra, até onde vai o suporte de uma equipe, até a outra dar continuidade. Essa comunicação tanto do extra-hospitalar para o intra-hospitalar, que vai ser treinado junto nessa simulação, é muito importante ter isso para na hora que aconteça isso de forma real, já esteja um alinhamento prévio entre as equipes e as forças públicas. Em situações de catástrofe, segundos importam. E é por isso que treinamentos como esse acontecem. Nós vamos fazer uma explosão para que todas as forças públicas e privadas elas possam simular, especificamente, se preparar para que um evento desse caso aconteça na cidade de São Paulo, elas estejam prontas para isso. Esse é o grande objetivo. Existe treinamento, existe preparo e existe equipe. Atsalá é um grupo da comunidade de atendimento pré-hospitalar voluntário e interessante é essa combinação não só com o pessoal do Einstein, os profissionais do Einstein, mas dos bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, cada ano os voluntários estão mais integrados e aprendendo junto com todo mundo e hoje viemos testar nossas atuações ligadas à identificação civil e criminal de pessoas em situações de desastre de massa. O meu trabalho de atuação é na área, no local, né, do suposto evento, do simulado, para fazer as coletas digitais para que a gente possa municiar os nossos equipamentos e enviar por uma análise rápida o retorno, a resposta dessa identificação civil, para que seja mais rápido possível. Hoje testamos algumas ações do protocolo, né? Então a coleta de impressões digitais por meios digitais e integradas online com a base, para a gente poder ter um pedido e uma resposta rápida. Testamos também algumas ações de reconhecimento facial para vítimas removidas. Então a gente tem experimentado algumas ferramentas e algumas atividades para dar precisão, né, na identificação de vítimas em várias situações. A Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, representada pelo Garra, Geri Sati, foi designada para participar do 10º Simulado Integrado de Forças Públicas e Privadas de Segurança, promovida pelo Hospital Israelita Albert Einstein. É uma grande atuação entre as forças públicas e privadas de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Essas simulações reproduzem cenários extremos para avaliar protocolo, fluxo de atendimento e capacidade de resposta. Eu penso que seja importantíssimo para a gente ter contatos com todas as agências, particulares, privadas, estatais, tudo tem corrido como planejado. Esse tipo de evento é muito importante, né, para a gente do SAMU
e para as outras forças públicas e privadas. Todo ano nós somos convidados e participamos desses simulados para que a nossa equipe também consiga ser treinada e a gente esteja mais preparado para um evento que, né, possa acontecer aí verdadeiro. A Defesa Civil está aqui para testar os planos de contingência e os protocolos, para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. A gente vai participar das reuniões de feedback, para ver o que houve de errado, o que pode ser melhorado. E na vida real, a Defesa Civil atuaria no posterior. No socorro às vítimas, a gente daria um suporte para as famílias. Uma simulação como essa testa muito mais do que rapidez. Ela testa preparo, comunicação, integração, tomada de decisão. É um simulado de suma importância, onde a gente visa treinar as equipes e fazer um alinhamento da logística, da comunicação e de todo o atendimento em si. Quando nós chegamos aqui, ninguém das equipes sabe o que vai acontecer. E somente a comissão organizadora sabe qual o real cenário que será encontrado aqui. Isso é muito importante para fazer o treinamento das equipes, desde o acionamento principal, a logística para integrar essas equipes. O Einstein tem como uma das suas missões levar uma gota de Einstein para cada cidadão. E a gente acredita que com a capacitação, treinamento das forças públicas, nós também estamos fazendo isso. E o objetivo é um só: estar preparado para quando uma situação real aconteça. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. No último fim de semana, mais de 150 jovens judeus de toda a América Latina se reuniram no Clube Med do Rio de Janeiro em uma iniciativa promovida pelo Hillel São Paulo, ao lado do Hillel Rio, Hillel Uruguai e Hillel Argentina. Uma viagem com um objetivo importante, um encontro que foi pensado como uma experiência. Para quê? Promover conexão real entre os jovens dos diferentes países, culturas e realidades dentro da comunidade judaica latino-americana e trazendo um panorama conectado com música, atividades integrativas, festas, Shabbat, Havdalah, enfim, uma vivência judaica rica e única. O evento proporcionou algo que o Hillel traz como central nas suas atividades, um espaço onde os jovens possam construir vínculos reais, fortalecer a identidade judaica e também desenvolver relações que ultrapassam as fronteiras dos países. Reunindo participantes de diferentes cidades e países em um ambiente que traz convivência intensa, a iniciativa do Hillel transforma experiências sociais em um sentimento de pertencimento. Em um momento em que muitas comunidades discutem e avaliam formas de aproximar as novas gerações da vida judaica, encontros como este que o Hillel proporcionou mostram que experiências compartilhadas podem se tornar uma ferramenta essencial na manutenção da comunidade judaica. Muito mais do que entretenimento, uma viagem como essa traz um espaço de criação de laços duradouros e de troca cultural em uma formação de uma rede única. Olá! No mês de maio, eu tive a oportunidade de participar de um evento na cidade de Genebra, que foi a celebração dos 90 anos
da criação do Congresso Judaico Mundial. Foi um evento que aconteceu dos dias 10 ao dia 12 de maio e foi um evento marcado por coisas importantes. Primeiro, a celebração em si dessa data tão importante, uma organização que tem a função de representar a comunidade judaica mundial e, a partir dessa representação, definir algumas diretrizes para várias outras entidades e comunidades espalhadas ao redor do mundo. Um dos marcos fundamentais da programação do evento foi a participação dos representantes oficiais dos estados onde existem pessoas que se ocupam de combater, de monitorar o enfrentamento ao antissemitismo. Em vários estados europeus, alguns estados no continente americano possuem representantes do Estado para cuidarem dessa questão. Infelizmente, a questão do antissemitismo ela tem crescido, tem prosperado em várias partes do mundo. E esse evento também marcou o encontro entre lideranças profissionais do Congresso Judaico Mundial, presidentes das entidades, representantes do board do Congresso Judaico Mundial e esses representantes dos estados onde tem áreas e programas nacionais de combate ao antissemitismo. A riqueza dos debates foram fundamentais para a qualidade do trabalho. Foram muitos os momentos, mas nós temos que destacar algumas falas importantes. Dentre elas, de um CEO de uma corporação, o senhor Matias, que fez uma fala contundente, inspiradora, e que nos trouxe uma reflexão muito fundamental. Vale destacar que a delegação brasileira estava representada, liderada primeiro pela senhora Sheila Safra, que hoje ocupa um papel importante de co-liderança do Congresso Judaico Mundial, além do Fernando Lotenberg, que representa a OEA, que cuida da questão da OEA na América Latina, do combate ao antissemitismo. Tivemos também a participação do Jacques Terkes como presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Cláudio Lotenberg como presidente da CONIB e iniciando a sua atuação como representante responsável pelo Congresso Judaico Mundial no combate e enfrentamento da questão do antissemitismo. E essa foi o evento, basicamente, em que estivemos ali discutindo temas fundamentais para o desenvolvimento do trabalho das comunidades judaicas mundiais inseridas nos seus países. Voltei para cá extremamente convencido da importância de ter um papel muito mais importante, não apenas na comunidade judaica, mas no Estado brasileiro. Nós já estamos nessas tratativas com o atual governo, buscando a construção de um plano nacional de combate ao antissemitismo. Essa seria um papel fundamental para a gente ter para a nossa comunidade aqui no Brasil. A CONIB esteve lá, aprendendo com outras experiências para tentar replicar o modelo aqui no Brasil. Emigrados, Memórias de uma Família é o livro de Andy Petroiano, que traz uma história muito pessoal, mas com temas universais, como a migração, como identidade e memória. A obra percorre gerações marcadas por deslocamentos e também por reconstruções, em um relato que dialoga com a experiência pessoal de muitas famílias judaicas ao redor do mundo. A trajetória de uma família pode atravessar fronteiras e gerações sem perder a própria identidade. No livro Emigrados, Memórias de uma Família, Andy Petroiano reúne lembranças marcadas por deslocamentos, sobrevivência e reconstrução. A obra parte da experiência familiar para dialogar com a vivência de tantas outras famílias judaicas que precisaram recomeçar em diferentes partes do mundo. Ao compartilhar a história da própria família, Andy Petroiano também lança luz sobre temas como imigração, pertencimento e continuidade da vida judaica. Um relato pessoal que encontra eco em muitas outras trajetórias. Olá, amigas e amigos. Meu nome é Andy Petroiano. Eu sou professor de cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vou contar a história de minha família, que escrevi em um livro chamado Emigrados,
Memória de uma Família. Essa história começou na Ucrânia no começo do século XIX, quando um dos meus ancestrais, para fugir de ser morto, emigrou para a Romênia. E lá ele foi se desenvolvendo, crescendo e se tornou um dos mentores da independência da Romênia. O seu filho, que gostava muito de relógios, tornou-se relojoeiro e depois o primeiro e único fabricante de relógios que a Romênia teve. Ele enriqueceu muito e teve uma família grande. As desventuras que cada um de seus filhos teve os obrigou a emigrarem. E assim, a imigração da família foi para os 5 continentes. E assim, sucessivamente, a minha avó, fugindo do pogrom de Iași, um dos piores pogroms em que toda a comunidade judaica foi morta ou levada para campos de concentração, ela conseguiu escapar e foi para a Palestina da época, lutar pela independência do que viria a ser Israel. E o meu avô, também fugindo do nazismo, emigrou para o Brasil e foi para Belo Horizonte, onde ele conseguiu sobreviver e futuramente trouxe a minha mãe, a filha dele, o meu pai e a mim, que tivemos que também emigrar da Romênia por sobrevivência, e dentro do Brasil conseguimos sobreviver. Eu tive a oportunidade de estudar até me tornar professor. Então esse livro traz uma história característica da minha família, mas se assemelha a outras histórias sobre imigrantes. Porém, tem características totalmente diferentes. O que me levou a fazer esse livro, eu mesmo não sei explicar. Na minha vida universitária, escrevi 27 livros, mas todos eles em medicina e ciências. E escrevendo esse livro, é que eu compreendi o que significa a arte. É a arte que comanda, não há racionalização. Ela surge e utiliza o artista apenas como um instrumento de sua existência. E assim foi escrito o livro, em que eu, na verdade, escrevendo, me tornei o seu primeiro leitor de histórias que os meus ancestrais, por meu intermédio, escreveram a sua vida. Este livro, Emigrados, Memória de uma Família, que foi lançado na primeira Feira Literária Judaica, ele já foi distribuído para todas as redes de livrarias do Brasil e as maiores livrarias, inclusive de São Paulo. Ele também pode ser adquirido pelo site da Amazon e pelo site da editora Del Rey, tanto sob o aspecto físico quanto eletrônico. Por favor, adquiram. A Hebraica de São Paulo recebeu a medalhista olímpica Ana Marcela Cunha para mais uma edição do Papo Cabeça. O encontro propõe uma conversa sobre esporte, trajetória e superação, com foco em como inspirar novos atletas. A reportagem mostra um pouco da troca que teve na Hebraica. Uma campeã olímpica não carrega só medalhas, carrega decisões desafiadoras, disciplina e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho muda de direção. É esse encontro entre esporte e experiência de vida que pauta mais uma edição do Papo Cabeça na Hebraica, com a presença de Ana Marcela Cunha, um dos maiores nomes da natação em águas abertas do Brasil. A proposta abre espaço para uma conversa sobre trajetória, superação e escolhas que moldam uma carreira de alto rendimento. Em um ambiente tradicionalmente ligado à formação, à convivência e à valorização do esporte, a presença de uma atleta com reconhecimento internacional ajuda a transformar a inspiração em reflexão concreta. Eu sou natural de Salvador, nem tenho mais sotaque de tanto tempo que eu já deixei a cidade. Que foi ter me mudado para o estado de São Paulo, para a cidade de Santos, justamente por causa do esporte. Então acho que foi a mudança que me fez ser quem eu sou, e aí eu consegui meus bons resultados também quando eu fiz essa mudança. Então eu posso considerar que foi assim a mudança que mudou minha vida. Eu sempre tive sonhos, participar de Jogos Pan-Americanos, participar de Jogos Olímpicos, mas no começo eu não sonhava, eu não tinha essa ambição de falar
caramba, eu vou ser campeã olímpica, quero o ouro olímpico. As coisas foram acontecendo, então para mim é isso, é estar feliz, eu estar me divertindo enquanto eu também estou competindo. Acho que hoje a gente tem aí uma geração que se espelha na gente e agora é poder passar isso para eles e que daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ter o futuro aí. A gente acredita muito no poder da educação através do esporte. Eu acho que mais do que nunca, nesse mundo de IA, nesse mundo de tela, o grande diferencial que você vai ter é o que o esporte te traz. É a força de vontade, é ultrapassar as tuas dificuldades, é ultrapassar os teus limites, aprender a conviver em equipe ou com seu adversário. Essas ferramentas vão ser fundamentais. Você não aprende isso na escola, você aprende isso no esporte. Não é toda hora que a gente consegue trazer primeiro uma atleta olímpica, mais do que isso, uma campeã olímpica, né? Além de vários títulos mundiais, eleita melhor atleta de águas abertas várias vezes. Então ela vai poder mostrar um pouco pra gente, dividir com a gente como foi essa trajetória, todo o empenho que teve. Eu acho que é uma lição de vida que, putz, é muito legal para todo mundo, né? Tanto as nossas crianças quanto os adultos que vão estar indo, inclusive para Maccabiadas e tá disputando também. No caso de Ana Marcela, a história tem um peso especial. A atleta construiu uma carreira marcada por resistência física, preparo mental e leitura estratégica de prova. Nas águas abertas, o desempenho não depende só de técnica. Há fatores que fogem do controle, como correnteza, clima, contato entre competidores e mudança de ritmo ao longo do percurso. É justamente nesse cenário de imprevisibilidade que se consolidam atletas capazes de transformar pressão em resposta competitiva. Primeiro que a Hebraica educa para o esporte e nesse sentido acreditamos fortemente, veementemente, né? O esporte tem várias virtudes e nós até dizemos o seguinte, tem aquele atleta que quer competição de alto rendimento e nós temos que apoiar ele fortemente porque pelo seu potencial e realmente seu destaque próprio. Por outro lado, tem aqueles que não estão buscando um alto rendimento, mas sim querem abraçar o esporte como meio de vida e fundamental para a saúde de todos nós. A Hebraica está comprometida fortemente com isso, ao longo dos anos cada vez mais ainda, e é um clube fantástico em todo sentido. Sem dúvida, o esporte é um dos grandes pilares. Ela é uma grande inspiração, né? Porque a gente vendo, a gente conhecendo ela e falando com ela e ouvindo sobre o que ela tem para falar, é muito bom para o nosso desempenho no futuro e pra gente se inspirar nela. Hoje a gente tem um programa na Escola de Esportes que desenvolve ali dos 2 aos 20, onde as crianças têm a oportunidade de passar por todas as modalidades, vivenciar um pouco, isso é muito importante para as crianças. A Hebraica dá um suporte muito grande, a estrutura da Hebraica é muito boa. A gente sempre procura, além do estímulo competitivo, trazer a criança para a gente, para mostrar a importância do esporte não só na questão da competir ou ganhar ou perder, mas assim, o que ele vai construir para a vida dela. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E a guerra no sul do Líbano continua causando problemas aos israelenses. Por um lado, os soldados israelenses continuam sendo atingidos com mortos e feridos pelos drones do Hezbollah, que Israel, por enquanto, não tem como conter. Mas talvez ainda mais complicado que isso, os objetivos dos Estados Unidos e de Israel aparentemente estão divergindo. Israel começou a atacar o bairro de Dahia, no sul de Beirute, para forçar o Hezbollah a limitar os seus ataques, e isso afetou as relações e as negociações dos Estados Unidos com o Irã. O Irã decidiu interromper as negociações enquanto os ataques israelenses continuassem. Isso aparentemente gerou uma enorme tensão entre Trump e Netanyahu. Se foi realmente obtido algum tipo de acomodação, os israelenses deixarão de atacar Beirute e o Hezbollah deixará de atacar o território israelense.
Mas, por enquanto, isso também é uma incógnita. Em meio ao aumento do antissemitismo ao redor do mundo, em 1º de junho se lembrou 85 anos do grande pogrom que aconteceu no Iraque em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, e com o governo iraquiano aliando-se abertamente ao governo de Hitler. Foi o início do fim de uma comunidade milenar de judeus que viveram no Iraque desde a época do exílio babilônico. Praticamente não sobraram judeus no mundo árabe, com raras exceções, depois da criação do Estado de Israel, um evento de limpeza étnica que expulsou praticamente 800 mil judeus dos países árabes, algo que quase nunca é lembrado, quase nunca é equiparado ao que aconteceu durante a Guerra de Independência de Israel e que até hoje é usado como um argumento para tentar destruir a legitimidade da existência do Estado israelense. E se a guerra continua sendo um problema, pelo menos há uma boa notícia. A indústria militar israelense, o conglomerado de empresas que desenvolve a tecnologia aplicada na área militar, foi responsável por vendas de quase 20 bilhões de dólares no último ano. É um recorde e certamente mostra a capacidade tecnológica de Israel e o potencial de experimento das armas israelenses nos conflitos que se desenrolam há tantos anos. Em Paris, ocorreu uma feira militar na qual Israel foi impedida de colocar um estande próprio, ainda que algumas das empresas israelenses puderam apresentar equipamentos exclusivamente de defesa. Mas isso não nega o fato de que a maioria dos países envolvidos em conflitos ou conflitos potenciais olha para Israel com confiança e com a segurança de que os seus equipamentos podem atender às suas necessidades. É isso por hoje. Até a próxima semana. A Hebraica de São Paulo foi palco de uma noite de celebração da cultura judaica e da conexão com Israel através do show das Leakot Hazakim. Somos fortes. Em tempos em que identidade, memória e pertencimento ganham ainda mais peso, um palco pode dizer muito mais do que apenas um espetáculo. Na Hebraica, o show das Leakot Hazakim, Somos Fortes, reuniu dança, emoção e tradição em uma apresentação que falou de resistência, de coletividade e de vínculo com Israel. Mais do que coreografias, o evento levou ao público a expressão de uma herança viva, transmitida em movimento por jovens e adultos que dançam não só com o corpo, mas também com a história de um povo. A gente tem esse show a cada ano e cada ano a gente tenta encontrar algum tema que linke as coreografias do repertório das Leakot. E Hazakim é um tema que a gente acha que é super inerente à história do nosso povo, à história de Israel, que é nós temos sempre que ser fortes. Então é essa afirmação, somos fortes, e é isso que inspirou a força e a resiliência do nosso povo e do ser humano. Que nós podemos ser fortes em todos os aspectos da nossa vida. E é isso que a gente quis passar para o público, para os dançarinos, que existem diferentes tipos de força e que cada um contribui com a sua força para fortalecer o outro. Então, nosso maior amor pela dança é a força que nos motiva a seguir e estar aqui hoje. O trabalho que a gente faz aqui é um conector com o judaísmo, com a cultura, com o povo. Muitos às vezes não estudam em escola judaica ou já se formaram, estão na faculdade, em outros momentos de vida, e a dança traz essa união, traz esse pertencimento e fortalece a gente como judeu e toda a comunidade. Cada apresentação carrega ensaio, disciplina e técnica, mas também num sentido que vai além do artístico.
As danças israelenses têm a força de reunir diferentes gerações em torno de referências comuns, símbolos compartilhados e sentimentos que atravessam fronteiras. No palco, os dançarinos representam essa conexão entre cultura e identidade judaica e vínculo com Israel. É um trabalho de um semestre inteiro. Eu, como coreógrafo da Leakat Shalom, é muito incrível todo esse sentimento que envolve, todo o esforço que é tirar esse show do papel e passar para o público a ideia do show central, que é Juntos Somos Mais Fortes. Para mim, esse é um show muito importante, porque é meu último ano dançando pela Leakat Shalom. Eu estou dançando com todos meus amigos, com minha família, com pessoas que assim, eu vou contar para a vida. E é uma coisa muito importante, é uma honra estar com esse grupo. O título do espetáculo, Hazakim, Somos Fortes, resume o espírito da noite. A força aqui não aparece apenas como resistência diante das dificuldades, mas também como capacidade de permanecer unido, de afirmar a própria identidade, de celebrar a vida em comunidade. A dança se transforma em linguagem de pertencimento. Para quem está no palco e para quem assiste, o espetáculo reforça laços com Israel, com a cultura judaica e com valores como memória, união e orgulho de origem. Para mim, fazer parte desse espetáculo é muito importante, porque a gente dança em um grupo. E se nenhuma pessoa que estivesse lá dançando, todo mundo junto, a dança não sairia tão forte e com tanta animação igual saiu hoje. Assistir meus filhos dançando. Eu dancei por muitos anos e agora estou assistindo eles e foi emocionante. Trazer as novas gerações para viver aquilo que nos emociona, que nos dá alegria, para que eles sintam isso também e que a gente continue passando as nossas tradições e as nossas emoções para eles. Em uma noite marcada por ritmo, emoção e identificação, o show das Leakot reafirmou o papel da cultura como ponte entre passado, presente e futuro. Hazakim, Somos Fortes, deixa uma imagem clara. A de uma comunidade que celebra sua história em movimento e encontra na arte uma forma potente de permanecer unida. A seguir, fontes. Rabino responde: por que ajudar os outros faz bem pra gente? Isto é altruísmo de verdade ou é um auto-interesse disfarçado? A resposta é o seguinte: nós somos feitos de corpo e alma. Tem que alimentar o corpo, cuidar da saúde, comer bem, fazer ginástica assim diante, mas tem que também alimentar a alma. E a alma não se satisfaz com ginástica, a alma não se satisfaz com comida. Ela precisa, na verdade, de outras coisas. A alma sente que ela tem uma missão. Ela veio aqui na Terra para contribuir, para fazer alguma coisa, para fazer uma diferença. Então a alma gosta quando se faz, na verdade, um favor ao outro, ou quando o outro se sente bem. Ela sente que ela está cumprindo sua missão. Uma pessoa sabe que ele não está completo se ele vive somente em função dele mesmo.
Isto é um egocentrismo. Mas se ele pensa nos outros, ele está vendo que ele está fazendo algo bom. Porque o outro também é uma extensão do mesmo Deus. Nós temos um Pai para todos nós. E quando o outro se sente bem, você se sente bem. Isto é o verdadeiro altruísmo, não é autointeresse. Saw an idea that Albert Einstein once got up in front of a classroom and he wrote on the board 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3, 27. 9 times 4, 36. 9 times 5 is 45. 9 times 6 is 54. 9 times 7 is 63. 9 times 8, 72. 9 times 9 is 80. What's that? And he wrote it's 80, and the whole class laughed at him. And he said, you know, when I did 9 times 1 and times 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, nobody congratulated me. It's only when I did something wrong that suddenly everybody laughed at me. We notice things when they don't go the way that we want them to or that they're expected to. What about when things are going the way they're expected to? What about 9 times 1, 9 times 2, 9 times 3? Go through your life and you have the time in your life when you're feeling a real challenge. You're like, God, how could you? And all that kind of stuff and whatever. And so, hold on a second. What about all the times when it was all good? I didn't hear you praising my name. אני בדיוק מארגן לך פה את מסיבת הפתעה ליום ההולדת. אם שאלת. אופס. לא חשוב, בוא, תעזור לי לארגן, יהיה אפילו יותר טוב. בעצם, עזוב, זה הפתעה. צבי, זה הפתעה. יום הולדת זה לקטנים, לא? אני כבר די גדול. לקטנים? מה פתאום, צבי? יום הולדת זה יום חשוב. זה כמו ראש השנה הפרטי של האדם. יש לי ראש השנה משלי? בטח, לכל אחד יש. ביום ההולדת שלך נולדת שנה חדשה. והנשמה שלך מקבלת כוחות על לקחת אותך רחוק וגבוה הרבה יותר משהיית בשנה שעברה. הרבה יותר משהיית בשנה שעברה. אבא? אבא? מה? אבא? כן. איפה היינו? יום הולדת. יום הולדת הוא היום בו החליט בורא העולם שהעולם לא יכול בלעדיך. ולכן, הוריד את נשמתך לעולם עם משימה מיוחדת, שרק אתה יכול לבצע. חשוב לשבת עם החברים והמשפחה, לברך ולהתברך בהצלחה לקראת השנה החדשה, ולהוסיף קדושה ביום הזה, על ידי לימוד תורה, נתינת צדקה ואמירת תהילים. וכך מנצלים את הכוחות המיוחדים של היום החשוב, ומקבלים תוספת ברכה לשנה החדשה. תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. אתם יודעים שלכל אחד יש פרק תהילים אישי? באמת? איך זה עובד? לפי הגיל. מנהג יהודי קדום לומר בכל יום פרק מספר תהילים, לפי מספר שנות האדם. עד גיל שנה, הפרק האישי הוא פרק א', וכך הלאה. אז מי שחוגג 30, הפרק שלו הוא למד א', כלומר, פרק 31. בדיוק. ביום ההולדת מתחלפת לשנה, ואנחנו מתקדמים בפרק התהילים האישי. ביום הולדת מוסיפים באהבת ישראל. קחי בתיה. וחשוב מאוד לעשות חשבון נפש, כמו סיכום שנה אישי. מה עשינו בשנה החולפת? ואיזו החלטה טובה ומעשה טוב נוסיף לקראת השנה החדשה.
אין בעיה, בסדר, אני סוגר איתך. ביי, יום טוב, ביי. אבא, עוד שבוע יש לך יום הולדת. טוב שהזכרת להם, צריך לעלות לתורה. אבא, אתה נהיה בן 13? הלוואי. אבל לא רק בבר מצווה עולים לתורה. בכל יום הולדת עולים לתורה. סגולה לשנה נפלאה. לא, אתם מתבלבלים. יום ההולדת העברי שלי הוא רק בעוד 3 שבועות. למה? כי את יום ההולדת אנחנו חוגגים בדיוק ביום שנולדנו. ולוח השנה העברי שומר על היום והחודש בעקביות. זה למה. זה נכון, יום הולדת זה לא משחק ילדים. זה. 1. אבא, עזוב, פשוט תקנה. Dosyć artystskiego, wysokie machty i dół, panorama. Dosyć artystskiego. Thank you very much. Thank you. That was especially for the picture. Ihr Mann ist ein Balbosse meiner. Sie geht machen mir Bild jeden Monat und geben das Geld, was man verkauft, zu Chabad. Als man in einer guten Schule ist, ist doch nicht gemacht, weil ich so lachen. Das ist Fehler. Ich war zufrieden. The God bless you to have healthy long years. Now and after that all your life. All your life, all the years of your life. And good news. Thank you. You're welcome. Bracha v'atzlacha. Tell us the message you have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach. She was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least a little more than Mashiach will come immediately. That's what gives to charity, the double portion of charity. Thank you, Rabbi. You're very kind. Thank you, double portion of kindness. All right, thank you. Double portion. Double portion. יום הולדת זה ספטן שתגמר והמשיח יצא. Amen. The Mashiach. The Jewish says, Amen. The Mashiach. Der Mavzak HaMashiach soll kommen schneller. Em 1970, enquanto o mundo assistia à Copa de Pelé no México, Israel viveu seu maior momento da história na Copa do Mundo. Uma campanha cercada por tensão política, boicotes e um feito que nunca mais se repetiu. O especial Shalom Brasil de hoje relembra como Israel chegou à sua única Copa do Mundo e como essa história e trajetória vai muito além do esporte. Imagine um cenário onde o esporte se entrelaça com a geopolítica de forma intensa.
onde cada partida é mais do que um jogo, é um desafio diplomático, onde a paixão pelo futebol supera barreiras inimagináveis. E agora, com a proximidade de mais uma Copa do Mundo, revisitamos histórias que moldaram o torneio. Estamos falando de uma história que poucos conhecem, mas que marcou para sempre a trajetória de uma nação no maior palco do futebol mundial. Uma jornada de superação, boicotes e um feito que ecoa até hoje. Em 1970, o México sediava a Copa do Mundo, um evento que prometia ser inesquecível. Mas para uma seleção em particular, chegar até lá foi uma odisseia. Uma equipe que, contra todas as expectativas, carimbou seu passaporte para a glória. A campanha da seleção de Israel para a Copa do Mundo de 1970 foi histórica e ocorreu pelas eliminatórias da Ásia e Oceania. O percurso foi marcado por tensões políticas, desistências de adversários e uma reta final muito disputada. Naquela época, Israel competia na Confederação Asiática de Futebol, mas o contexto geopolítico era complexo. Devido a conflitos, os países árabes integrados à confederação recusaram-se a disputar o torneio qualificatório contra a seleção israelense. Isso gerou uma série de passes livres para Israel na primeira fase das eliminatórias. Na segunda fase, o grupo original de Israel deveria contar com a Nova Zelândia e a Coreia do Norte. No entanto, a seleção da Coreia do Norte, que havia chegado às quartas de finais no Mundial de 1966, recusou-se a entrar em campo contra Israel por motivos políticos e foi desclassificada. Restou um confronto direto em mata-mata contra a Nova Zelândia. Israel venceu as duas partidas, ambas disputadas na cidade israelense de Ramat Gan, aplicando um placar agregado de 6-0. A vaga direta para o Mundial do México foi decidida em 2 jogos tensos contra a Austrália. O primeiro jogo, em Tel Aviv, Israel venceu por 1-0, com um gol contra do defensor australiano David Seaman. No segundo jogo, em Sydney, sob forte pressão, Israel segurou o empate por 1-1 fora de casa. O gol israelense foi marcado pelo grande astro e capitão da equipe, Mordechai Spiegler. Com o placar agregado de 2-1, a equipe comandada pelo técnico Emanuel Schaffer carimbou seu passaporte para a única Copa do Mundo de sua história. No México, a seleção de Israel fez uma campanha digna e surpreendente, terminando eliminada na fase de grupos, mas sem ser goleada por nenhuma das potências mundiais. Sorteada no grupo 2, ao lado de 3 seleções tradicionais da Europa e América do Sul, Itália, Uruguai e Suécia, a equipe somou 2 pontos. Na estreia, no dia 2 de junho, em Puebla, a seleção israelense sentiu o peso do primeiro jogo e foi derrotada pelos bicampeões mundiais do Uruguai por 2-0. Mas a história começaria a mudar. No dia 7 de junho, em Toluca, Israel conquistou seu primeiro ponto e fez história. Após sair atrás no placar, o atacante e capitão Mordechai Spiegler acertou um belo chute de perna esquerda aos 55 minutos para empatar o jogo em 1-1 contra a Suécia. Este continua sendo o único gol de Israel na história das Copas do Mundo. No último jogo da chave, em 11 de junho, Israel surpreendeu o mundo ao segurar o empate sem gols contra a poderosa seleção italiana, que contava com os craques como Riva e Facchetti, e que viria a ser a vice-campeã daquela edição. Apesar do bom desempenho defensivo, Israel terminou a 4ª e última colocação do grupo. A Itália liderou a chave com 4 pontos, seguida pelo Uruguai com 3, a Suécia também com 3 e Israel com 2. Mas a história de Israel nas eliminatórias não se resume a 1970.
o país ficou muito perto da classificação em outras 3 ocasiões históricas, chegando a disputar a repescagem final em 2 delas. Desde que migrou definitivamente para o futebol europeu, a UEFA, em 1991, as dificuldades aumentaram. Mas no passado, o país quase carimbou o passaporte. A primeira grande chance foi na Copa do Mundo em 1958, na repescagem contra Gales. Esta foi a vez em que Israel esteve mais perto, mesmo sem entrar em campo na sua zona geográfica. Devido ao boicote político generalizado nas eliminatórias da Ásia e da África, seleções como Turquia, Egito, Indonésia e Sudão recusaram-se a enfrentar Israel. Israel foi declarado vencedor técnico de todas as fases por WO e ganharia a vaga na Copa de forma automática. No entanto, a FIFA determinou que nenhuma seleção poderia se classificar sem jogar. Foi criada uma repescagem inédita e Israel enfrentou o país de Gales, perdendo os 2 jogos por 2-0 e dando adeus à vaga. Outra oportunidade surgiu na Copa do Mundo de 1990, no play-off contra a Colômbia. Na época, Israel competia temporariamente na Confederação da Oceania, antes de ingressar na Europa. Israel fez uma ótima campanha, superando a Austrália e a Nova Zelândia para se tornar campeã da zona da Oceania. A liderança deu o direito de disputar a repescagem intercontinental, valendo a vaga direta na Copa da Itália contra a Colômbia. No jogo de ida, em Barranquilla, os colombianos venceram por 1-0. No jogo de volta, em Ramat Gan, Israel precisava de uma vitória simples, mas o placar terminou em um doloroso 0-0, classificando a Colômbia por apenas 1 gol de diferença. Já competindo nas difíceis eliminatórias da Europa, na Copa do Mundo de 2006, a seleção israelense montou uma de suas equipes mais competitivas da história moderna. Israel caiu no grupo 4, ao lado de potências como França, Suíça e Irlanda. A equipe terminou a campanha de forma invicta, com 4 vitórias e 6 empates. Israel empatou em número de pontos, 18, com a Suíça na disputa pela 2ª colocação, que dava vaga na repescagem. Os israelenses acabaram eliminados apenas pelo critério do saldo de gols. A Suíça teve mais 11, Israel teve mais 9. Bastavam 2 gols a mais para avançar. A seleção de Israel joga as eliminatórias na Europa por motivos políticos e geopolíticos, e não por razões geográficas. A mudança ocorreu devido ao boicote de nações vizinhas e à expulsão da confederação original. Israel foi um dos membros fundadores da Confederação Asiática de Futebol em 1954 e chegou inclusive a vencer a Copa da Ásia em 1964. No entanto, ao longo dos anos 1960 e 1970, devido aos conflitos árabe-israelenses, diversos países árabes e muçulmanos recusavam-se a entrar em campo contra Israel. Isso gerava frequentes WOs e paralisava os torneios asiáticos. O ápice dessa situação veio em 1974, durante os Jogos Asiáticos. Uma moção liderada pelo Kuwait foi aprovada pela Confederação Asiática de Futebol, resultando na expulsão formal de Israel da Confederação Asiática. Durante quase 2 décadas, de 1974 a 1991, Israel ficou sem uma casa continental fixa. Para poder disputar as eliminatórias das Copas do Mundo, a FIFA alocava o país temporariamente em grupos mistos, fazendo a seleção jogar ora contra equipes da Europa, ora da Oceania, como aconteceu em 1990. Finalmente, em 1991, os clubes israelenses foram convidados a disputar as competições europeias. O processo avançou e, em 1994, impulsionado pelo clima diplomático dos Acordos de Oslo de 1993, Israel foi aceito como membro pleno da UEFA.
Desde então, por questões de segurança e para garantir a regularidade do calendário esportivo, Israel compete em todas as modalidades do futebol europeu, incluindo as eliminatórias da Eurocopa, Champions League e eliminatórias da Copa do Mundo. Mas a presença judaica no futebol mundial não se restringe à seleção de Israel. Ao longo da história das Copas do Mundo, diversos jogadores de ascendência judaica representaram diferentes nações, deixando sua marca nos gramados. Começando pelos Estados Unidos, temos o Matt Turner, o goleiro titular da seleção norte-americana da Copa do Mundo de 2022. Ele tem ascendência judaica por parte de pai e, para a alegria dos fãs, já foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Então, fiquem de olho e torçam por Matt, que vai disputar sua segunda Copa do Mundo na carreira. Outro nome dos Estados Unidos é Jeff Agus, nascido na Suíça e criado no Texas. O defensor é um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol norte-americano e integrou o elenco dos Estados Unidos nas Copas do Mundo de 1998 e 2002. DeAndre Edlin, lateral direito, possui herança judaica por parte de mãe e foi criado sob a tradição da religião. Ele defendeu os Estados Unidos nas Copas do Mundo de 2014 e de 2022. E Benny Feilhaber, nascido no Rio de Janeiro, o meio-campista naturalizado norte-americano, mudou-se para os Estados Unidos ainda na infância. Ele representou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Da Argentina temos Juan Pablo Sorín, o célebre lateral esquerdo e capitão da seleção. Ele disputou as Copas de 2002 e 2006. Na edição de 2006, a equipe era comandada também pelo técnico judeu José Pekerman. Voltando no tempo, Alfred Schaffer, da Hungria, foi um dos grandes craques do futebol europeu no início do século XX. O atacante defendeu a Hungria em exibições internacionais históricas e mais tarde atuou como treinador, levando a seleção húngara ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 1938. E Edi Hamel, nascido em Nova York, fez história como o primeiro jogador abertamente judeu e também o primeiro norte-americano a atuar pelo Ajax da Holanda. Ele integrou listas de convocação dos Estados Unidos em torneios globais da era inicial do futebol. Infelizmente, Hamel tornou-se uma vítima do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Por fim, Boris Razinski, da União Soviética, o lendário goleiro soviético de ascendência judaica, integrou o elenco da União Soviética que disputou a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. A história de Israel na Copa do Mundo de 1970 e a presença de atletas judeus em diversas seleções ao longo dos anos nos mostram que o esporte, muitas vezes, é um reflexo das complexidades do mundo, mas também é um palco onde a paixão, a resiliência e o talento podem superar barreiras. Seja enfrentando boicotes políticos ou buscando a classificação em um cenário competitivo, a jornada desses atletas e da seleção de Israel é um testemunho da força do espírito esportivo. E é justamente esse o compromisso do Shalom Brasil: trazer contexto, resgatar histórias esquecidas e abrir espaço para conversas que muitas vezes ficam fora do debate público, porque entender a trajetória de Israel e do povo judeu também passa por conhecer histórias como essa. Até a próxima e Shalom Brasil! Pois é, meu amigo e minha amiga. É mais um programa Shalom Brasil que chegou ao fim, mas continue sempre conectado conosco para conferir as novidades, atualizações e o dia a dia da nossa comunidade. Nos vemos aqui na próxima semana. Um grande abraço e Shalom Brasil!